De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, Debate Esportivo. O programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo. Entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo. O programa de todas as torcidas. Segunda-feira, dia 24 de julho, agora são 6 horas mais 33 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Como acontece todas as segunda-feiras, vamos falar de desfocar, falar sobre o campeonato, o final de semana do Campeonato Brasileiro, falar na seleção que estreou hoje na Copa do Mundo com goleada diante do Panamá, né? Tudo isso aqui dentro do programa Debate Esportivo. E amanhã vamos falar sobre aí as duas equipes que, né, se classificaram para a final aí do Campeonato Master de 50 anos, já que ontem foi decidido lá no campo da Polícia Mirim. Então, amanhã tudo sobre aí essa semifinal que definiu os finalistas. Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente, Denilson Pichidelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 997275559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cucide Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. O telefone 36231997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e com os melhores preços da cidade e da região. E além dos melhores preços, você tem a facilidade nos pagamentos. Só você chegar lá, conversa com o Vanderlei Bacalá, ele vai te fazer várias vezes no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. Bolsa de Automóveis. Na Bolsa de Automóveis, além de vender, também aluga carro. Se você está querendo comprar um carro, trocar de carro, comprar um carro mais novo, até um carro zero, com a Bolsa de Automóveis. Agora está precisando alugar um carro para fazer uma viagem, até o próprio trabalho, está com algum problema com o seu carro, na Bolsa de Automóveis. A Bolsa de Automóveis fica na Avenida dos Araçá, 1331, de frente ao Pronto-Socorro Municipal, e os telefones é 36.997831622. 6h36, vamos começando a falar sobre a seleção brasileira, né? Seleção brasileira que estreou hoje, estreou bem, né? Estreou com vitória diante da equipe do Panamá, e estreou muito bem, né? Foi 4-0 o jogo, portanto, na manhã de hoje, né? Pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminino. E daí o grande destaque, inclusive, da partida foi a meia-campista Ari Borges, né? Que marcou 3 gols e deu assistência para Bia Zanerato, né? Completar a goleada. O Brasil que construiu a vitória de forma tranquila, sem problema nenhum, com 73% de passe de bola, 32 finalização, e dessas 32, 10 foi no gol, né? Por isso, Ari Borges foi o grande destaque da vitória brasileira, né? Entrou aí para o seleto por marcar 3 gols do Brasil numa estreia de Copa do Mundo Feminino. Antes dela, apenas a Pretinha, em 1999, contra o México, e Cici, também em 2019, contra também o México, e Cristiane, em 2019, contra a Jamaica. Tá aí, então, destaque aí, portanto, para Ari Borges.
E aí a Marta, que começou o partido no banco de reserva, mas entrou aí uns 30 minutos do segundo tempo, né? Para fazer a sua história, né? Sua história em sua sexta Copa do Mundo aí, feminino. Ela que igualou o efeito na nigeriana, né? O nome Abby. E daí as três, elas ficaram atrás apenas de Formiga, que jogou em 7 mundiais, né? Mas hoje, realmente, o Brasil, e sempre na estreia, sempre tem aquela tensão, aquele nervosismo, mas as meninas do Brasil hoje entrou tranquila, fez um grande jogo, entrou, parecia que já estava dentro da competição, já no seu segundo, terceiro jogo, apesar que sabemos que a equipe do Panamá, uma equipe realmente que, né, primeira vez participando do Mundial, uma equipe ainda, né, que está aí engatinhando ainda, não seria páreo para a seleção brasileira, e inclusive o placar poderia ter sido mais. Mas o Brasil jogou bem, jogou tranquilo, soube o que fazer, né? Bom ritmo, atacando, defendendo. Olha, gostei muito hoje da atuação da seleção brasileira. Esperamos que realmente, né, continue assim. Sabemos que a equipe do Panamá, não assim dificultou nada, né? Não foi um adversário que realmente deu dificuldades para a seleção brasileira, né? Impôs aí, a própria goleira da seleção brasileira fez, acho que duas defesas só. Agora, o Brasil, acho que agora entra direto com moral dentro da competição. Entra com moral dentro da competição, mesmo porque o time saiu com a goleada, com a torcida, realmente o estádio acanhado para 13 mil pessoas, né? Mas a maior parte, torcedores brasileiros, e na hora que a Marta entrou, foi aquela festa toda, né? A rainha do futebol feminino acabou entrando, porque ela, inclusive, vinha de contusão, se recuperou, e, como disse, né? Está 100% fisicamente, mas está aí ainda sem aquele ritmo de jogo 100%. Mas, com certeza, conforme as partidas vão se tornando mais difíceis, não tenha dúvida que a Marta vai sair jogando, e tem que sair jogando. É a craque, né? É a Pelé do time, e não resta a menor dúvida. Mas está aí, parabéns às meninas pela grande vitória hoje, que o show de bola deu diante da equipe do Panamá hoje, portanto, na primeira partida, né? Na estreia do Brasil aí na Copa do Mundo. Que venha os outros adversários, né, para que as meninas possam ir para frente, e quem sabe esse ano será o ano de conquistar o campeonato mundial. 6h42, falando da seleção brasileira feminina, que conseguiu aí um grande feito hoje. Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians, que sábado acabou empatando com o Bahia em 0-0, né? Como diz, é impossível não sentir a falta de um atacante que marca 20 gols em 39 partidas. Não tem a menor dúvida. Difícil também não lamentar a ausência do garoto Moscardo, que está sendo a grande sensação do Corinthians, com 17 anos, né? E 2 desfalques de peso, no caso dele, 2 desfalques de peso, né? O Roger Guedes, e realmente o Corinthians acabou empatando aí contra o Bahia, lá na Boa Terra, e tem mais a ver com a média geração de atuações da temporada. As 4 vitórias seguidas tinha sido um espasmo circunstancial, e essa foi a sensação deixada. Portanto, o Corinthians foi amplamente dominado no primeiro tempo, o Bahia jogou melhor, foi melhor que a equipe do Corinthians, teve chance até, né, de abrir o placar, e depois o André chegou no segundo tempo, fez algumas mexidas no intervalo do time, e a partida com apenas 5 finalizações e 102 minutos, muito pouco, né? Para um time aí ser apenas 102 finalizações, minutos de futebol, é complicado, né? Mas o Corinthians não apresentou bom futebol, não fez um bom jogo, mas o importante é que o time não saiu derrotado, saiu com empate, e isso é importante, né?
mesmo porque o Corinthians tem o São Paulo amanhã pela semifinal da Copa Brasil. E está aí, então, o André Luxemburgo aí, que escalou aí o Bruno Mendes num trio de zaga com Gil e Murilo, Fagner, que depois acabou saindo, Fábio Santos, que inclusive entrou um time aí com o Juliano, que jogou um pouco mais centralizado na defesa, Fausto Vera, Matias Roja e Renato Augusto, né, foram os meias, inclusive o Renato Augusto também acabou saindo, né, por ele mesmo, porque, né, preservando aí para o jogo contra a equipe do Tricolor Paulista. Mas está aí, mesmo não jogando futebol, torcida que compareceu lá, né, lá na Arena, lá na Fonte Nova, gostou não pelo futebol que o Corinthians apresentou, mas pelo menos pelo resultado, não perdeu, já saiu com um ponto lá, que aos pouquinhos, né, vai se distanciando lá da zona do rebaixamento, né? Isso que é o importante, e o Vanderlei Luxemburgo ainda acredita, acha que o time do Corinthians vai ainda conseguir uma vaga da Libertadores, mas tem que melhorar bastante, né? Tem que melhorar bastante aí. Mas vamos esperar, vamos aguardar aí, ver daqui para frente, né, as próximas partidas da equipe do Corinthians. Mas a grande novidade do lado do Corinthians é que ele se livrou do Luan, hein? O Luan acabou aí acertando sua rescisão de contrato e foi para o Grêmio, rapaz. Está de volta no Grêmio, né? Está de volta. O jogador que chegou a um acordo com o Corinthians por rescisão de contrato e encerrou a sua passagem no Timão. Após idas e vindas nas últimas semanas, a negociação se intensificou nos últimos dias com uma série de questionamentos feitos pelos gremistas sobre as condições físicas do Luan. Relatórios de detalhes foram enviados e contrato curto surge como uma oportunidade aí para que o jogador retoma a sua carreira, né? As partes têm acordada aí ainda com uma renovação por um período maior em janeiro, diante a cláusulas de performance mantida aí em sigilo. Se tudo ocorrer dentro do prazo esperado, tanto pelo lado do Corinthians como pelo lado do Grêmio, a expectativa de que Luan reencontre a torcida gremista na próxima quarta-feira na Arena, diante do jogo contra o Flamengo pela semifinal da Copa Brasil. A rescisão contra o Corinthians será sem custo para ambos. Luan foi comprado por Corinthians em 2019 por 29 milhões e chegou ao clube dizendo que realizaria o seu sonho de infância, que é a passagem pelo Corinthians, porém não deixou saudade de jeito nenhum. Eles que desde pequenos que era corintiano, tudo, mas, né, se fosse corintiano mesmo, né, tinha estado vindo com garra, com vontade, né? Daí, então, enquanto 4 temporadas, o Luan fez 78 jogos, apenas 9 gols marcados, um empréstimo ao Santos no meio do caminho. Luan não joga pelo Corinthians desde 19 de fevereiro de 2022, quando foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo no empate contra o Botafogo de Ribeirão pelo Campeonato Paulista, hein? E no Grêmio, o Luan tentará reencontrar o futebol que o tornou ídolo, né? E destaque na conquista da Copa Brasil 2016 e a Libertadores 2017, quando ele foi eleito o Rei da América. Ele está aí, então, o Luan defendeu aí a equipe do Grêmio entre 2014 e 2019, fez 228 jogos e marcou 75 gols. Aí o Corinthians realmente fica aí, né, um pouco aí aliviado. E quem sabe, né? Boa sorte para o Luan, que teve uma boa passagem lá pelo Grêmio. Quem sabe lá ele volta a jogar futebol. Saber jogar, sabe jogar, né? Ninguém desaprende assim, mas que realmente precisa ter vontade, né? Porque se não tiver garra, tiver vontade, porque o problema dele não é por isso. Foi para o Santos, também foi a mesma coisa. Quem sabe lá no Grêmio, né, que ele tenha mais felicidade na equipe do Grêmio. Agora são 6h48, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Como acontece todas as segundas-feiras, enfocamos aqui o Campeonato Brasileiro, agora são a seleção feminina, mas amanhã já começa a falar sobre o esporte local, vamos ter muita entrevista durante a semana, vamos falar muito sobre a última rodada da semifinal do Campeonato Veterano de 50 anos, que definiu os finalistas aí, que é as equipes do Paraíso da Megatec. Amanhã
dentro do programa Debate Esportivo. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Uma boa noite para o meu amigo Ângelo Cardoso, grande AG, hein? Essa é fera. André Azampoja. André fez gol ontem, foi importante, um golaço ontem, André. Amanhã não vamos passar, vamos reprisar a sua entrevista amanhã, beleza? Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cucide Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Alameda Tinta, um abraço para o meu amigo Oswaldo, grande Oswaldo, hein? Alameda Tinta, onde você encontra as melhores marcas de tintas com os melhores preços e também na facilidade dos pagamentos. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones 36231997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra as melhores bicicletas, vários modelos, né, de bike e também com os melhores preços. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, telefone 3621-1150. Bolsa de Automóveis, vende e aluguel de carros. Avenida dos Araçá, 1331, de frente ao pronto-socorro municipal, no centro de Araçatuba. Os telefones 3636-1000 e 99783-1622. Deixa eu ver aqui, rapaz. O Valcir terminou após o debate esportivo. Ótimo programa. O Valcir começou a beber ontem na Polícia Mirim e terminará após o debate esportivo. Ótimo programa. Um abraço ao André. Acho que o Valcir, né? Está comemorando ainda, né, André? A hora de terminar o programa, ele dá um descanso no Figueiredo. É isso aí, grande André. Bem, nós falamos do Luan, falamos de São Paulo, né, do tricolor paulista. É o São Paulo que está aí, que perdeu o Cuiabá, hein? O São Paulo está aí. Inclusive, começou os preparativos, né, na manhã de ontem, porque o São Paulo jogou no sábado. Começou na manhã de ontem, depois da derrota contra o Cuiabá, o jogo sábado, o jogo foi realizado no sábado, a delegação voltou mesmo no sábado, se apresentou por uma atividade, e, é lógico, os titulares deram uma descansada, mas, né, o time está com todo o fator se preparando para o jogo contra o Corinthians. A novidade foi a presença do zagueiro Alan Franco, recuperado de dores na perna direita, ele treinou com o restante do grupo. O técnico Dorival Júnior terá mais um dia de trabalho até a partida de ida, né, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Depois de um mês sem perder, o São Paulo voltou a ser derrotado, no jogo sábado, em dezembro, mas a comissão técnica e atletas se brindaram pensando no majestoso. O clube realizou uma logística diferente por conta da semifinal, porque os titulares contra o Cuiabá e enfrentou um avião para a volta no mesmo sábado. Então, está aí. São Paulo, que inclusive busca aí passar pelo Corinthians e retornar à final da Copa do Brasil depois de 23 anos, né? 23 anos, em 2000, na melhor participação da competição, o São Paulo acabou ficando com vice-campeonato, aí derrotando na decisão o Cruzeiro. São Paulo que é um título que ele não tem, que é a Copa Brasil. Ele está aí há 20 anos, aí, né, tentando aí conquistar esse título. E está aí a grande oportunidade, tem que passar pelo Corinthians, né? Pega o Corinthians, depois vai tentar buscar até um bom resultado fora de casa para depois tentar decidir a classificação dentro de casa aí. Com certeza será um grande jogo, São Paulo e Corinthians. E, falando de São Paulo, o Rafinha retorna da Alemanha e vai ficar à disposição também do
Da comissão técnica do Tricolor, né? Rafinha, portanto, está aí, foi para a Alemanha para fazer um jogo festivo, né? Mas o lateral retornou da Alemanha após receber homenagem do Bayern de Munique, foi ontem, né? E já treinou, né? Hoje com a rapaziada, está confirmado para o jogo de amanhã. O jogo de amanhã de São Paulo e Corinthians será às 9h30 da noite, né? Às 9h30 da noite, está aí na Neoquímica Arena. Portanto, Rafinha, que foi liberado pela diretoria de São Paulo para viajar na última sexta-feira, né? Mas está aí, já retornou, não jogou contra o Cuiabá, mas está aí, então, à disposição. Portanto, o treino realizado hoje deve ser o time que, né, normalmente, deve ser provável o time de terça-feira, porque o time que treinou titular foi de Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Oberaldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, Luciano e Caleri. Deve ser o time do Tricolor que busca seu sonhado título aí, né, de campeão da Copa Brasil. Jogo amanhã às 9h30 na Neoquímica Arena. Agora o jogador Alan Franco volta a ficar à disposição após recuperar de um problema na perna direita, né? Em contrapartida, Dorival Júnior ainda não terá Gabriel Neves e Galopo e Igor Vinícius, que ainda não se recuperaram de contusão. Portanto, a expectativa muito grande de amanhã entre corintianos e São Paulino, né? Esse primeiro jogo da semifinal aí da Copa Brasil. Agora são 6h56, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras voltou a vencer, hein? Interessante, né? Poucas horas depois, os torcedores protestaram contra a presidente Leila, o diretor de futebol Anderson Barros, pela falta de reforços do time, e entrou em campo e acabou vencendo o Fortaleza por 3-1 e estancar ali, pelo menos uma semana de crise em torno aí, né, da direção. A vantagem está aí do Botafogo na liderança do Brasileirão ainda é grande, 11 pontos, mas o Palmeiras deu o primeiro passo de se mantendo aí na briga pelo G4 e mostrando que o atual campeão pode ser a sombra na disputa do título do Campeonato Brasileiro desta temporada. E nesse jogo contra a equipe, nesse jogo que o Brasil contra o Fortaleza, o Palmeiras, que inclusive no primeiro tempo, né, comprovou que o Palmeiras não tem conseguido mais ser aquele time intenso, né, e seguro defensivamente, a grande marca registrada do time e conquistando aí na temporada passada. Após aí um início de pressão, mas sem grandes chances criadas, o Palmeiras acabou abrindo o placar aí com o Richard Rios, né? Um chute que desviou na defesa e acabou aí enganando o goleiro da equipe Fortaleza. E aos poucos, mas aí aos poucos o Palmeiras aí, né, foi crescendo, perdeu a intensidade, mostrou fragilidade na defensiva, ainda mais pelo lado direito, o retorno de Marcos Rocha como titular na vaga de Mike, e foi experiente, a experiente camisa 2, que quebrou aí, tocando a mão na bola, e acabou fazendo um pênalti, né? Isso é bem interessante. O jogador Marcos Rocha, que já não vinha jogando, né? O Mike vinha ser titular, e com certeza tem ritmo de jogo e tal, e acabou no lance aí, né? Acabou a bola batendo aí na sua mão e acabou o árbitro marcando a penalidade aí. A equipe do Fortaleza chegou a um empate de 1-1 e a torcida ficou preocupada, hein? Será que vamos para sexto jogo sem vitória? Mas no intervalo, Abel Ferreira acabou mexendo na equipe, Marcos Rocha e John Joe deixaram o campo para a entrada de Mike e Gabriel Menino, e seu Dudu, né? O Dudu está aí preservado por conta de dores na panturrilha, e o técnico optou em reforçar o meio de campo e ajustar a marcação, né, que o Palmeiras estava perdendo naquele setor. E o time melhorou, criou chances nos primeiros minutos do segundo tempo, mas não conseguiu novamente pôr a tradicional pressão sobre o adversário. Mas o Abel mexeu
outras duas vezes, Arthur e Richard Rios saíram para a entrada de Breno Lopes e Luiz Guilherme. E a intensidade do Palmeiras apareceu na reta final do jogo, após Rafael Veiga receber de Mike e recolocar o time na frente do placar. A partir daí, o Palmeiras desperdiçou vários gols, principalmente com o Breno Lopes, que marcou o terceiro gol na vitória da equipe palmeirense. E a torcida não está nada satisfeita, né? Principalmente com a presidente Leila, e os torcedores, uma coisa que não tem nem cabimento. Olha só, não queremos avião, queremos contratação. Mas avião não é do Palmeiras, o avião é da empresa dela, que ela comprou, a empresa com pouco dinheiro dela, pô. E agora ela vai deixar de comprar um avião para a empresa, que inclusive até serviu para o Palmeiras em viagem, né, para realmente... Quem tem o dinheiro para comprar jogador é do Palmeiras, não é dela. Né? A Crefisa é patrocinadora do Palmeiras e paga muito bem. Agora, de pessoa querer contestar porque ela comprou um avião e não faz contratação, é brincadeira, é piada, né? Mas fazer o quê? Mas o Palmeiras, então, como eu disse, né, tem 10 dias aí, né, para tentar realmente contratar os jogadores, né, para realmente dar um sossego na torcida. 10 dias para ela tentar adquirir alguns reforços, porque a janela fecha dia 2 de agosto e o clube está em busca de um volante, mas tem encontrado bastante dificuldade para encontrar este jogador. Externamente, a pressão é cada vez maior, né, como todo mundo viu no sábado, antes do jogo, né, e o Palmeiras acabou vencendo por 3-1. Mas o diretor de futebol, né, do Verdão, Anderson Ramos, também citado na manifestação, já admitiu publicamente a buscar reforço, principalmente um primeiro volante, lacuna aberta desde a saída de Danilo para a Inglaterra. O Palmeiras foi atrás de nomes, como o Wendel, do Zenit da Rússia, mas os números afastaram a possibilidade do clube enviar proposta. É lógico, vamos encontrar Palmeiras, lógico que vai sempre... Até jogador tem, mas o problema é o valor, né? É o valor. Inclusive, tem time aí pedindo coisa aí absurda, né? Por isso que o Palmeiras vai encontrar dificuldade por causa da parte financeira. Mas que o time não é mais aquele time de pegada, que time, né, do ano de 2022, né, depois que a saída desses jogadores, não é aquele time do Palmeiras que a torcida está acostumada a ver. Mas vamos esperar, quem sabe aí, vem algumas contratações e o Palmeiras ainda tem condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. 7-2, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E o Santos, hein? O diretor santista está triste. Mas não pode ficar triste, não. Ontem você falou que o Santos podia ter tomado uns 4. Ele santista, hein? O Santos ia tomado uns 4. Mas acabou empatando em 2-2. Jogo ontem na Vila, sem torcida, mais uma vez. E antes da bola rolar, o empate pareceu um bom resultado para o Santos. Diante da circunstância, porém, o time conseguiu transformar em ruim ponto conquistado contra o melhor time do futebol brasileiro. Para o Santos, que pretendia arrancar um empate, que seria bom negócio, e o empate acabou sendo ruim para o Santos, mesmo porque o time saiu na frente, chegou a estar vencendo por 2-0, né? Mas acabou não conseguindo segurar o resultado. Em crise aí agora, perto da zona de rebaixamento, o Santos começou pressionando o Botafogo, não conseguia trocar passe para escapar da forte marcação, e o contra-ataque não passava do meio de campo. E no lance inesperado, o Marco Leonardo abriu o placar. E o Santos melhorou, né? Depois desse gol, passou a ser menos pressionado. O Botafogo, mesmo tendo a bola, não conseguia gerar perigo para o gol, né, do Santos aí. E no segundo tempo, o Santos conseguiu ampliar para que fez 2-0 aos 35 minutos da etapa final. E o empate, antes que pareceu um bom resultado, acabou aí decepcionando a torcida, hein? O Santos está aí. O Santos que tomou o Botafogo, o Santos fez 2-0, o Botafogo, aos 35 minutos, diminuiu o placar. Naquela altura, o Santos, né, naquela altura, não, o Santos
o Santos abriu o placar, né? Depois o Botafogo mesmo tendo mais a bola, não conseguia perigo no gol santista, né? E, como eu já disse, no segundo tempo, o Santos conseguiu ampliar contra o Botafogo aos 35 minutos, o Santos fez o segundo gol. O Santos segundo gol. O empate que antes era um bom resultado, seria um desastre naquela altura. O Santos parecia não sofrer nenhum risco, não risco de fazer 2-0, o time até se portava bem, tocava, tal, mas inesperada vitória sobre o Botafogo, aí o Botafogo conseguiu aí realmente na era no contra-ataques, né? Acabou aí chegando, fez 2-1, 2-2, e o Santos conseguiu sofrer 2 gols em menos de 5 minutos e saiu aí da Vila com apenas um pontinho, esse ponto que não ficou entalado na garganta, porque o Santos tinha todas as condições de fazer os 3 pontos, portanto, aí. E agora, o Santos tentar aí recuperar aí os próximos jogos, porque perdeu a grande oportunidade aí de fazer 2-0 e dar uma respirada legal dentro do Campeonato Brasileiro. Agora são 7h05, né? Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Mas vamos aos jogos, os jogos desse final de semana, como foram os resultados e como está a situação da classificação. Portanto, nós tivemos Flamengo, hein? Empatou com o América Mineiro em casa, 1-1, saiu perdendo, hein? Saiu perdendo e acabou ainda conseguindo um empate. Como já dissemos, o América do Fortaleza por 3-1, Bahia, Corinthians 0-0, né? E também a vitória do Cuiabá de São Paulo por 2-1. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Faz 9 partidas que o Atlético não ganha, hein? É brincadeira, hein? O Felipão ainda não sabe o que é vitória no comando da equipe do Atlético Mineiro. Brincadeira, hein? Santos e Botafogo 2-2. Também a equipe do Bragantino empatou em casa com o Internacional em 0-0. E o Cruzeiro perdeu em casa por 1-0 da equipe do Goiás. Vasco 0. Ei, Vasco, hein? Atlético Paraná 2. O Vasco é o lanterna do campeonato. A situação do Vasco está complicada. E hoje já está jogando nesse momento, porque o jogo estava marcado para 7 horas da noite, porque o Curitiba jogando contra o Fluminense lá em Curitiba. A atual classificação agora do campeonato após a realização dessa que foi a 16ª rodada. Botafogo lidera com 40 pontos, segundo o Grêmio com 29, terceiro Flamengo com 28, e quarto Palmeiras com 28, em quinto o Atlético Paraná com 26, em sexto São Paulo com 25, em sétimo Fluminense com 25, em oitavo Bragantino com 25, e nono a equipe do Fortaleza com 23, décimo Internacional com 23, em 11º Cruzeiro com 22, 12º Cuiabá com 22, 13º Atlético Mineiro com 21, 14º Santos com 17, 15º Corinthians com 16, 16º Goiás com 15, e os 4 últimos, né? Se o campeonato terminasse hoje, já teria caído para a Série B, que é o Bahia, que está em 17º com 14 pontos, e 18º o Cuiabá com 11, 19º América Mineiro com 10, e na última colocação o Vasco com apenas 9 pontos. A próxima rodada, 17ª rodada, portanto, teremos aí no sábado Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Corinthians e Vasco, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fortaleza e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. No domingo, São Paulo e Bahia, Botafogo contra a equipe do Coritiba, América Mineiro e Palmeiras, e Goiás contra a equipe do Grêmio. Portanto, aí os jogos, classificação dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. 7h08, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Bolsa de Automóveis. Venda e aluguel de carros, né? Fica na Avenida dos Araçá, 1331, de frente ao Pronto Socorro Municipal aqui de Araçatuba. Os telefones 3636-1000 e 99783-1622. Falando em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços. A Real Bike
Fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tinta com os melhores preços. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Telefone 3623-1997-9909-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e região. Presidente Denilson Pichidelli. Um abraço aqui para o Paulo César, aqui São Paulino, tá? Vamos embora, bora tricolor, é isso aí, né? O Anjo também aqui, amadorismo total, o São Paulo ter liberado jogador investe no jogo importante contra o Corinthians, no caso do Rafinha, né? Mas o jogador, não tem problema não, vai tranquilo, né? É sossegado aí para jogar aí contra o Corinthians. É complicado, né? O jogador vai para a Alemanha, sabendo um jogo importante, São Paulo tem em busca desse título da Copa Brasil, que não tem ainda, né? De repente poderia ter algum problema com ele lá. É complicado. Eu acho que a diretoria realmente brincou com a sorte, viu, Anjo? Brincou com a sorte. Mas fazer o que é, né? Mas é um jogador até o Rafinha está bem tranquilo e para realmente jogar aí amanhã contra o Corinthians. Né, meu amigo José Francisco Coqueiro, o Coqueirão já está preocupado com o jogo de amanhã, hein? Já está aí, já essa noite já vai ter, né? O soninho já vai ser meio complicado. Um abraço para a Ana Silva também, acompanhando todo aqui o nosso programa de debate esportivo. Vamos embora, né, meu diretor? Já está tranquilo, ontem ficou nervosinho, né? Você falou que o time ia ganhar, perder de 4-0, o São Santos ainda saiu na frente, empatou, não pode ficar nervoso, né? Fica com calma, tranquilo aí. Olha, amanhã vamos trazer aí, fala tudo que rolou ontem lá na Polícia Mirim, né? Inclusive trazendo as matérias que nós fizemos lá ontem, né? E que definiu os 2 finalistas aí do campeonato Copa Master, Copa Master 50 anos, que está sendo realizada lá na Polícia Mirim. Vocês estiveram conosco até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã, né? Se Deus quiser, e Ele quer com certeza, eu, o Gabriel Almeida, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até amanhã.